Fala rapaziada, estamos aqui hoje mais um dia, mais um treino. Hoje eu tô sozinho, ninguém veio treinar comigo, mas eu tenho vocês, né? Então, vamos treinar? Eu já fiz algumas séries de aquecimento aqui, deixa eu começar o vídeo. E vou fazer minha primeira série válida agora. Vamos lá. Vambora, hein? Oi, fui. Pra quem assistiu o último vídeo, viu que no treino passado eu fiz levantamento de terra no finalzinho. E poxa vida, acho que já tava mais de um ano sem fazer aquele exercício ontem e hoje. O corpo sentiu a pancada, porque acordei todo dolorido. Nas costas, então, principalmente lombar e posterior de ombro, muito dolorido. Hoje mesmo eu cheguei aqui para treinar, pensei, poxa, vou ir aquecendo devagarinho, de ver se o corpo esquentando a dor passa. E passou. Mas eu ainda fiz aqui agora e senti muito posterior de ombro. É bem trabalhado nesse exercício, estava bem dolorido, então acabou pegando, né? Mas é isso. Hoje eu vou fazer um pouquinho menos de séries pra deixar o corpo se recuperar melhor. Mas enfim, vamos lá. Vambora. Tá bom? Primeiro exercício já foi. E agora o segundo exercício vai ser aqui mesmo. Eu desci o banco, fazer uma remada baixa e aberta. Agora com foco na parte superior das costas. Bom, eu falei que estava pensando em conversar algumas coisas aqui hoje nesse vídeo. E uma delas foi por conta de uma caixinha de perguntas que eu postei ontem nas histórias. E um seguidor perguntou se eu era do time do high volume ou do low volume, alto volume ou baixo volume. E isso na hora me deixou muito pensativo. Eu não fui capaz de responder aquilo no simples story ou no simples vídeo, 1 minuto. E esse eu acho que pode ser o tema principal da descrição do vídeo de hoje. Porque eu acho que todo mundo, quando começa a treinar na academia, começa treinando em um alto volume, no sentido de fazer vários exercícios no mesmo músculo, num treino só, e várias séries dentro daquele mesmo exercício também. Então, poxa, quando eu comecei, fazia 4, 5 exercícios de peito em um dia só, e cada exercício eram 4, 5 séries também. Só que, com o passar do tempo, fui estudando, me interessando mais, aprendendo mais, e comecei a cuidar do meu próprio treino, aumentar o meu próprio treino. E hoje, o treino que eu faço é basicamente o que está em alta, que é bem disseminado hoje aí nas redes, que é
um push-pull legs, né? Só que, no meu caso em específico, eu faço pull, que é costas e bíceps, depois push, que é peito, ombro e tríceps. No meio da semana, eu faço descanso e depois repito pull, push, legs. Então, em resumo, eu treino segunda, terça, aí fica costas e peito, descanso na quarta, treino de novo costas na quinta, peito na sexta, perna no sábado. E aí eu descanso no domingo de novo. Eu treino perna uma vez na semana só, porque minha perna é muito desenvolvida, bem mais do que é hoje. Houveram épocas nesse era absurdo e ficava desproporcional. Então, a parte superior do meu corpo não acompanhava a parte inferior. E isso me incomodava muito. Então, eu fiz alguns ajustes no treino e hoje eu tenho um volume de treino mais concentrado dos músculos que me interessam. Eu faço mais séries de costas, mais séries de peito, mais séries de ombro e quase nada de perna e quase nada também de braço. Tanto que nessas sessões de push e pull, eu normalmente coloco exercícios de bíceps ou de tríceps para fazer, porque os meus braços também crescem com facilidade. E em algumas coisas, como peito de lado, tríceps de lado, dá para perceber como o braço fica maior que o ombro. Principalmente o tríceps, às vezes ele engole o tamanho do ombro e fica feio. Então, eu acho que busca fazer isso com mais estético, mais harmonioso, mais simétrico. Acaba tendo que adaptar o treino à própria individualidade, às próprias necessidades, objetivos e aquilo que acha melhor para si. Então, minha divisão de treino funciona basicamente dessa forma. Deixa eu fazer uma preparatória logo, o dia todo. Tá bom, legal. Tá dando na bata de boa. Vai aumentar? Fazer mais um de preparação. Enfim, como eu ia dizendo, voltando a falar de volume agora, no começo, acho que todo mundo começa a treinar em um alto volume, só que demora um certo tempo até entender que é treinar com intensidade. Intensidade foram essas duas séries que eu quis puxar, que o movimento ele começa com uma certa facilidade e do meio para o final da série fica mais difícil, mas eu continuo fazendo até não aguentar mais puxar o peso e manter uma boa execução. É aí que eu paro, é aí que eu falhei. E quando a gente está começando, a gente não entende muito bem. Às vezes a gente confunde a sensação de músculo tá queimando ou tá doendo com a sensação de falhar na série. E depois de um certo tempo treinando, acho que depois de um ano e meio de treino, eu migrei, né? Pro baixo volume. Era o que estava em alta na época. Eu basicamente via e replicava tudo o que esse pessoal que está em alta hoje fala, por falar na época. Mas, por minha própria ignorância, eu acho que eu acabava indo sempre por dois extremos. Então, o alto volume ele é ruim e o baixo volume é bom. Então, eu vou reduzir muito o meu volume e vou ter mais resultados. Só que depois de fazer isso, se passaram alguns meses e meu físico estagnou. Eu não via mais evolução e ficava sem entender o porquê. Já que, poxa, cada vez eu pegava mais peso, ficava mais forte. Mas o físico evoluía de forma mais lenta, ou então parecia realmente estar estagnado. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que é sobre buscar o equilíbrio perfeito entre essas duas coisas. Então, treinar em baixo volume me ensinou a treinar com a intensidade que eu treino hoje, mas eu entendo que fazer mais séries vai me trazer mais resultados. E hoje, com a dieta com bastante caloria, bastante carboidrato, bastante proteína, e com um sono melhor, dormindo 7, 8 horas por noite, fazendo cardios, então melhorando o condicionamento físico, eu consigo me recuperar de mais séries na semana. Coisa que no passado talvez eu até pudesse também, mas eu tinha aquele medo de que, poxa, mais séries do que isso meu corpo não aguenta.
Se eu aumentar um pouquinho, no outro dia já acorda dolorido, é sinal que a recuperação não está boa. Então, por desconhecer detalhes realmente acerca do treinamento, eu ficava preso a esses conceitos básicos e, por vezes, se tornavam confusos e me atrapalhavam de evoluir de verdade. No passado, eu lembro que eu fazia cerca de 6, 8 séries na semana para peito, para costas, para ombro. Eu sei que não passava de 9, então era um volume consideravelmente baixo. O que para pessoal de low, às vezes acho que já é alto. Mas, poxa vida, hoje eu faço cerca de 14, às vezes até 18 séries semanais para peito, para costas. E me recupero bem, porque eu aprendi alguns novos conceitos e tive paciência para entender que às vezes o nosso corpo ele também precisa de tempo para se acostumar com volumes maiores. Então, fui progressivamente aumentando meu volume de treino. Fazia 10 séries na semana, aumentava para 11, para 12. Esperava mais umas 2, 3 semanas, aumentava de novo. Até chegar num ponto em que eu falava, ok, talvez esse seja o meu limite. E hoje, o pessoal que cresceu falando do Low, eles trazem novas informações pra gente e bate justamente com o que eu entendi hoje, que é isso, buscar o seu máximo volume recuperado. Então, nós não conseguimos definir ao certo qual é o máximo de volume recuperável para cada pessoa. Isso é muito individual e depende de vários fatores, como alimentação, sono, genética e aspectos sociais também. E, enfim, eu parei de replicar. Eu via esses atletas, de pensadores falando, e comecei a avaliar a mim mesmo, como o meu corpo respondia. E agora, poxa vida, tô no melhor shape da minha vida. Tô grande, denso, e não para de crescer. Então, acho que finalmente encontrei esse equilíbrio perfeito. Umas dicas que eu daria para você que treina em volume baixo e pensa, de repente, parecido como eu, em aumentar suas quantidades de séries, é aplicar algumas coisas, alguns manejos na sua forma de treinar. A primeira é que, se você já sabe chegar até a falha, é sinal de que você sabe também guardar repetições na reserva. E isso me ajudou muito, pensando em conseguir aumentar o meu volume de treino e controlar o tanto de fadiga que eu tenho a cada sessão. O tanto de fadiga que é acumulado na sessão. Fazer séries com um, às vezes zero na reserva, ajuda a você não fritar tanto sua cabeça, não se sentir tão cansado de série a série e conseguir também melhorar sua recuperação ao longo da série. Isso de forma indireta te ajuda a conseguir tolerar mais séries na semana. Então, no passado, quando eu fazia 1, 2 séries válidas para exercício, poxa, para mim, toda série eu tinha que falhar, eu tinha que brigar ali pela repetição até não aguentar mais. Às vezes eu roubava fazendo movimento e nem percebia com aquela necessidade de chegar até a falha. Hoje, fazendo um bom movimento, de forma controlada e pesada, eu consigo ter a maturidade que tenho para saber quando eu vou puxar e não vai sair. Então, se eu fizer essa, eu tenho certeza que a próxima não vai. E nas primeiras séries, quando eu estou fazendo, por exemplo, 3 séries válidas de exercício, sempre pega a primeira ou a segunda, para deixar uma na reserva, às vezes zero, e não ficar forçando falha o tempo todo. Isso faz com que eu me recupere mais rápido ao longo da semana, mas também de forma aguda, no sentido de não precisar de 3, 4 minutos de descanso entre as séries para me recuperar. Então, poxa, hoje com 2 minutos, 2 minutos e meio para treinos de superior, eu já consigo estar bem recuperado de uma série para outra. Isso é bom, porque, quer queira ou não, às vezes o que te impede de aumentar o volume de treino também é questão do tempo. Mais séries, mais tempo se fica na academia. Nem todo mundo consegue ficar 1 hora e meia, 2 horas treinando. E às vezes um treino mais reduzido ele te permite ficar ali 40 minutos, 1 hora na academia e fazer um bom treino.
Então, você pode fazer esse teste também e ver se faz sentido, se funciona para você. Mas enfim, chega de conversa, vamos para a primeira série válida do treino de hoje. Então, ainda nesse papo sobre individualidade, eu falei que eu tenho sessões de push por uma semana, mas que eu quase não faço exercícios para braço. E isso ajuda também a minha sessão de treino não ser tão longa e a minha recuperação ser direcionada aos músculos que eu tenho interesse em desenvolver mais. Pensa comigo, pega todas as séries, para todos os músculos que você faz essa semana, vai dar uma quantidade X. Se você tem um volume distribuído de forma uniforme para todos esses músculos, seu corpo ele vai precisar se recuperar de todas essas séries. Mas você já tem um certo nível de treinamento, você já treina há alguns anos, já tem um físico bem desenvolvido, você consegue enxergar qual é o ponto forte do seu físico, qual é o ponto fraco do seu físico, o que desenvolve com mais facilidade, o que você tem mais dificuldade de desenvolver. E isso te possibilita tirar séries de alguns grupamentos musculares que já são fortes e alocar mais séries, mais volume para os músculos que têm mais dificuldade de desenvolver. Então, eu acho que também eu só consigo recuperar desse alto volume peito, para costas, para ombro, porque o meu corpo não precisa ficar tão preocupado o tempo todo em estar recuperando o volume de séries de bíceps, de tríceps e do conjunto de inferiores como um todo. Porque perna, algumas pessoas têm genética para quadríceps, outras para superior. A minha perna em específico, ela é com zero. O glúteo eu não faço ideia, porque eu não fico olhando. E, poxa, com quantidade mais alta de gordura não dá para saber o tanto que é músculo e o tanto que é gordura. Mas quadríceps, posterior de coxa, adutores, panturrilha, a minha sempre foi tudo grande, tudo forte. Então, eu só faço o suficiente ali na sessão de perna para manter. A gente está falando ali de 4 séries semanais para quadríceps, 4, 5 séries semanais para posterior, 2, 3 séries para adutores e panturrilha eu não treino. Eu gostava de treinar antigamente. Antigamente eu treinava tudo, panturrilha, antebraço. Mas hoje eu só treino o que me interessa. Desses músculos secundários, vamos dizer assim, o que eu gosto de dar atenção mesmo ao abdômen. Ter um abdômen forte eu acho importante e fazer exercícios para ele com peso acho bom também, porque ele desenvolve. E ter uma parede abdominal blocada é bonito, até se você não vai competir. Ao contrário do que muita gente pensa, abdômen não se constrói só na peso, se constrói no treino também. O que a dieta faz é deixar a sua parede abdominal mais visível, né? Tirando a tomada de DP. Mas se não tiver músculo desenvolvido ali, não vai ficar um negócio legal. Vamos lá, vamos lá.
Ok. Vamos lá. Beleza. Remada aberta pronária já foi. É o único exercício que eu tenho nesse treino focado na parte superior das minhas costas. Agora vamos para uma remada baixa nele. Esse exercício feito de forma bilateral. Eu percebo que dá um foco legal no latíssimo, mas também trabalha a parte superior das costas. Porque enquanto esse puxo, você acaba fazendo também, mesmo que não de forma exagerada, uma retração escapular. Então, poxa, aqui vai trabalhar as costas como um todo. As máquinas aqui, pelo limite, são meio limitadas e para treinar costas, é só ter um pulo. Não tem um ativar, tem nada muito legal que a gente vê em academias maiores, cidades maiores. Mas tudo bem, trabalha aqui. Vamos embora. Vou fazer uma série preparatória aqui. Ver como é que o corpo tá. Ok. Legal. Poxa vida, eu geralmente puxo 80 quilos aqui. Eu tenho 60, tô sentindo meio pesadinho já. Na hora do vamos ver, eu reajo, eu acordo. Só respirar um pouco. Botar 70. Vamos ver. É, que botar no strap. Esse vai ser esse mesmo. O plano de correr. Eu sempre tô fácil pra puxar, mas a estabilização da perna não tá muito legal. Como se tivesse meio solto. Então, dá uma piscadinha dentro. Vou manter a carga hoje. Tô aqui só pra deixar no novo se eu não tem, não. Eu pensei em não vir por conta da lombar, das costas também, mas não queria ter nada. Pegando e segurar um tempo já e agora não é hora de parar. A última noite eu dormi um pouquinho menos que eu devo ter dormido por volta das 11 horas para acordar 4h30. É complicado. Mas, poxa, domingo pra segunda quase sempre assim. Eu, apesar de ficar meio insatisfeito, não só tenho pulo pra academia pra fazer treino de costas, eu pelo menos gosto de que eu consigo selecionar esses exercícios em específico e começar e terminar. Pelo menos a parte de costas, numa máquina só. Então não preciso ficar pra lá e pra cá. Normalmente preciso revezar. Então é bom. Pelo menos essa é a parte positiva. Mas tem que ver o lado bom das coisas também. Eu demorei para conseguir vir aqui e botar o tripé para filmar e falar com a câmera. Por me importar com as pessoas aqui ao redor, que elas iam pensar, como elas iam ver e reagir. Eu tentei semana passada vir aqui gravar, mas quando eu sentei e olhei para a câmera, faltou voz, faltou essa iniciativa. No último treino que eu fiz com os meninos, eu quebrei o gelo um pouquinho, embora seja muito mais fácil conversar quando tem alguém do lado, você consegue agir de forma mais natural.
hoje estou conseguindo falar com vocês até que bem. Acho que dá para perceber. Tô meio nervoso, mas comparado a como eu estava semana passada, misericórdia. O primeiro exercício eu tentei e depois desisti. Continuei tomando a sério o tênis, mas não falei nada com a câmera. Só botei a música no fone e segui em frente. Entender que o mundo não gira ao nosso redor é importante. A gente saber viver a vida da melhor forma. Eu acho que algumas pessoas vêm aqui perto, vêm a câmera, vêm falando que praticamente sozinho, né? Mas a verdade é que eu acho que a maioria não se importa. Quando vem pra academia, treina e vai embora. Não tá nem aí porque eu tô fazendo, então ter essa consciência ajuda a ficar mais leve, mais tranquilo, pra poder fazer isso que dá no meu povo. Tá bom. Eu ia começar a balançar demais. Ótimo. É isso. Você já foi? Vou guardar esse strap. Vou ali. No quarto. E último exercício de hoje. Eu ia direto pro último exercício. Mas depois que eu parei de filmar, eu olhei no espelho. E caramba, quanto tá daquele chequezinho nas poses antes de ir pro último exercício, que é de posterior de ombro. E olha só como é que tá, filha. Ó, olha. É, quando o músculo puxa. Cara, tá doido? Será que o pai tá ruíço? De costas eu não consigo ver, mas eu vou posar pra vocês verem aí como é que tá. Será que tá legal? Você tá no pump, então. Grande pelo menos tá, né? Vamos lá terminar o treino. Fala, rapaziada, estamos de volta aqui. Fazer um crucifixo invertido agora na máquina. Aqui eu faço um setupzinho um pouco diferente, porque eu não gosto de fazer esse exercício sentado. Pelo menos não nessa máquina. Porque eu sinto que fica desconfortável. E me manter firme, estável. E às vezes dói um pouquinho a articulação do ombro também. Vou fazer esse armengue aqui para vocês verem como é que fica. Em resumo, eu abaixo completamente esse banco. E boto um stepzinho aqui para conseguir fazer o exercício em pé, com o peito apoiado aqui. Eu sinto que dessa forma fica mais confortável para mim. Se vai mudar alguma coisa do pé para sentado, eu não sei. Mas acho que a questão do conforto influencia bastante, né? É, já fiz uma série de reconhecimento, fazer mais uma. Achar a carga de hoje. Vamos ver como é que o corpo tá.
Ok. Acho que o peso vai ser esse mesmo. O crucifixo invertido é um padrão de abdução horizontal do ombro. Desse jeito que eu faço, mantendo a escápula presa. O foco ele fica mais direcionado para o deltoide posterior. E é o foco desse exercício. Embora alguns treinadores digam que não é muito interessante, ou não faz muito sentido treinar a postura de ombro de forma isolada, eu gosto, eu boto no meu treino. Tanto nessa sessão, na máquina, quanto na outra sessão de costas também, fazendo ele unilateral na polia. Porque no meu físico, ombro é um ponto fraco. E desenvolver ele é importante. Então acho que tem um padrão isolado para ele bom também. E faz sentido para mim, tá? Pô, rapaziada, fiz a primeira série aqui, mas a memória do celular encheu. Vou fazer a segunda aqui só para mostrar para vocês como é que é, tá? Vambora. Deixa eu trazer essa câmera mais alta, peraí. Ok. Tá bom. Foi. Descansei pra caramba de uma série pra outra. E saiu até mais nessa. Eu tinha pensado em acabar o vídeo ali mesmo, mas quis dar um pulinho aqui na sala de pose pra dar uma checada no pump de hoje. Ver como é que tá o físico, com as costas mais cheias. Então, vamos ver como é que fica, né? Vou fechar a porta ali, pra não entrar barulho e ninguém ficar incomodado. Ok, ok, agora tá legal. Vamos dar um confere. Vamos dar um confere no shape. Reta final de book. Acho que eu tenho mais umas 3 ou 4 semanas no máximo. E superávit calórico. Para depois começar a dar uma limpada no físico. Para as próximas coisas que virão. Vamos ver? Ok, gostei da pose. Eu tô de frente. Costas de frente eu acho que é isso. Vamos ver de costas agora. Ok. Minha pose clássica também evidencia as costas, então bora mandar, né? Ui, tá ruim de segurar o vácuo. Mas tá bom, gostei. Acho que o sangue foi pro lugar certo. E é isso, rapaziada. Deixa eu vestir de novo. Esse foi o treino. Aqui no YouTube, os conteúdos por enquanto vão ser dessa forma. Às vezes eu vou aparecer aqui com algum amigo meu pra gravar um treinão em dupla, trio.
bater aquela resenha. E às vezes será só eu e vocês. Aqui nesse bate-papo, acompanhando o treino, falando sobre treino e sobre a vida também. Mais coisas estão por vir, então se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, que você vai ficar por dentro de tudo o que vai vir daqui pra frente, tá? Deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.